Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Já convidei o Will para fazer parte aqui da nossa live. Olá, Oi, boa noite. boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Joaquim também já está aqui com a gente, seja bem-vindo. Hoje, nossa quinta live do Futuro e Sem Amigo. Pois é, o tempo tá passando, tá voando, o futuro tá cada vez mais presente. Exatamente. Eu estava comentando com você antes da gente entrar aqui ao vivo, né? Que é impressionante a gente imaginar que, meu Deus, nós estamos na quinta de uma série de 7 conteúdos Uhum, e parece que foi ontem que a gente sentou para começar a desenvolver esse material, né? verdade. Com tanto carinho, né? A gente pensou nos temas, de como que a gente ia conectar cada conversa aqui da live. Exatamente. E como tem se conectado e como também tem se desdobrado, né? De uma forma Uhum, tão interessante. Não só uma live com a outra, mas eu acho que esse debate, esses temas, eles têm enriquecido a nossa conversa com várias pessoas, né? Não só uhum. aqui na live, não só com quem assiste os vídeos depois, mas no nosso dia a dia, né? Eu acho que é, essa é a beleza de quando a gente troca conhecimento, né? A gente enriquece e muito o nosso posicionamento em diferentes universos. Muito. E as pessoas também trazem, quem acompanha, daí acaba encontrando durante a semana, né? Vem falar que teve algumas ideias, que já começou a colocar algumas coisas em prática. É Exatamente. uma rede que vai se retroalimentando, né? É, com certeza. E acho que isso faz parte do nosso trabalho, acho que isso nos motiva, né? Uhum, E hoje, para você que está chegando aqui na live, para você que já acompanhou alguma live conosco, para você que não esteve ao vivo, mas assistiu algum vídeo depois, hoje o nosso tema é posicionamento de marca no futuro. uhum, E por que nós devemos falar disso hoje, sendo que é para o futuro? E enquanto a gente preparava essa conversa hoje, a gente falava justamente sobre o cenário que nós estamos vivendo, né? Um cenário político, econômico, que não é o tema da nossa live, uhum. mas que nos obriga a pensar justamente naquilo que nós estamos fazendo hoje para ter um resultado diferente amanhã, né? Uhum, E talvez, diante de todos os desafios, a gente tenha muitas pessoas, muitos profissionais paralisados por medo do futuro, né? Por medo do que está por vir. Mas nós já, né, historicamente sabemos que tudo é cíclico, uhum. tudo vai e volta, e nós precisamos nos preparar hoje para aquilo que pode ser a nossa realidade amanhã, né? De Uhum. modo que as pessoas possam perceber progresso em nós e não profissionais e pessoas que ficaram paradas no tempo por medo, né? Medo do amanhã. Sim. E bem essa palavra, esse sentimento que você falou, medo para as marcas, para as empresas, para os empresários, né? Momentos de crise, momentos de instabilidade política, econômica. É, nessa hora, é normal as pessoas meio que darem uma paralisada, assim, né? A Uhum, segurar investimento, a repensar decisões da empresa, decisões de patrimônio. Mas num passado nada distante, que foi aquele momento de pandemia, e tivemos crises antes e pequenas crises depois, né? A uhum, gente viu isso que você falou, assim, são cíclicos, algumas coisas é por medo mesmo, mas ao mesmo tempo, quem está se movimentando acaba virando referência, né? A pessoa continuou. Não exatamente. quer dizer que a pessoa vá sair fazendo loucuras com dinheiro, com seus investimentos, né? Mas assim, vamos nos posicionar de que forma? A gente vai ficar Uhum, no meio, a gente vai ficar com o pé atrás, vamos parar e ver como é que vai acontecer, uhum, esperar a tempestade passar? Ou isso aqui é o nosso posicionamento de marca, de empresa, e com o pé no chão, a gente vai continuar caminhando para esse futuro que a gente desenhou para nossa marca, né? Para nossa uhum. empresa. Então,
Eu acredito que até a decisão de parar, até a decisão de não fazer alguma coisa, ela passa por um processo de análise, por um processo de estudo. Sim. Então, simplesmente enfrentarmos o desafio hoje e paralisarmos por medo, isso não tem nada de estratégico, né? Uhum. Isso, na verdade, é muito mais ignorante do que inteligente da nossa parte. Uhum. Então, eu sempre costumo pensar que qualquer crise ou qualquer momento de instabilidade é justamente o momento ideal para a gente estudar, para a gente buscar informação, para a gente aprimorar processos, para a gente Uhum. estruturar o nosso posicionamento. Porque quando tudo está fluindo muito bem, né? Quando a gente olha para as empresas e elas estão num ritmo acelerado, às vezes nessa hora não é a hora de parar para fazer exatamente isso. É a hora de É. realmente colocar a mão na massa, de realmente atender, né? Exercer o nosso lugar ali como empresa, como profissional. Então, eu sempre vejo qualquer grande desafio ou qualquer grande e significativa mudança de cenário como a hora justamente de nós nos capacitarmos. Tem Uhum. até aquela frase que diz, né? A gente precisa afiar o machado. Isso. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo de alguma forma. Então, se você que está aqui com a gente está passando por um momento onde você está receoso, né, pelos teus próprios resultados ou receoso pelo mercado que se apresenta, hoje, através dessa live, dessa trilha de conhecimento e nos próximos dias dentro do teu negócio, tenha em mente que a hora é exatamente para isso, para a gente afiar o machado e estar pronto para qualquer cenário que se desdobrar aí na frente. Uhum. E por isso que essa live também faz muito sentido nesse momento, né? Porque Uhum, planejar, posicionar a sua marca, entender onde você quer estar, não só no futuro, mas na cabeça das pessoas, enquanto uma marca, é o machado sendo afiado. com certeza. É o momento de agora, né? E o propósito dessa live de hoje é fazer essa provocação mesmo, né? Em um mundo Uhum, cada vez mais barulhento, não é a uhum. marca que grita mais alto, é a marca que faz sentido. Ui, vou espirrar, peraí. Fica à vontade, saúde. Tá vindo aqui, ó, tô no chazinho. Não, eu vou, respira, eu vou complementar isso porque faz bastante sentido a gente entender também um outro panorama, né? Muitas pessoas que estão aqui agora, ou que já até, ou que vão assistir depois, ou que já até nos escutaram em algum momento, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que essa marca que faz sentido, ela não é só a marca institucional, ela é a nossa marca pessoal. Sim. Então, além de nós estarmos falando de um conhecimento, de um estudo, que olha para a marca institucional, então para o nome da sua empresa, que não é o seu próprio nome muitas vezes, nós também precisamos olhar para o nosso CPF, né? Para a marca que nós representamos como indivíduo, como ser humano. Porque é através do nosso posicionamento, né? Daquilo que nós somos, que nós conseguimos fazer com que a nossa marca faça sentido para alguém. Tem uma Uhum. frase que você sempre me diz que eu gosto muito, que as pessoas se relacionam com pessoas, não com marcas. Então, Sim. por mais que a gente dê nome para nossa empresa, para nossa metodologia, para o nosso escritório, não é com esse nome que as pessoas se relacionam, mas são com a gente. Uhum. Então, eu acho que essa frase, né, que você trouxe de a marca que sobrevive não é a que grita, mas é a que faz sentido. Então, também é importante eu entender, né, eu como pessoa, né, como que eu faço sentido para alguém, como faz sentido para alguém estar comigo, né? Uhum. E E é um posicionamento, né? chegaram algumas pessoas, acho que é Douglas, Lucas, Olha, o Lucas, oi Miguel, Lucas, deve estar o Lucas e a Lari. sejam muito bem-vindos. Fiquem com a Boas-vindas. gente. Vai ser bem especial o conteúdo de hoje. Acho que justamente porque a gente vai mesclar muito desse olhar do institucional e do pessoal. E do pessoal, sim. E para abrir, né, a gente sempre gosta de trazer na nossa trilha de conhecimento, O a gente, Douglas. é, a gente gosta de trazer marcas que estão alinhadas com aquilo que a gente está conversando.
E para falar, né, para exemplificar o que é esse movimento de marcas que não gritam, mas fazem sentido, a gente trouxe a Stella Artois, né, a marca de cerveja, que depois ali do carnaval ela lançou, né, durante o carnaval ela lançou uma nova cerveja com menos glúten e por conta disso menos calorias. Uhum. E ali logo que terminou o carnaval ela veio para um posicionamento bem silencioso, mas muito significativo de se reposicionar. Então ela entrou com tudo no universo do esporte, especificamente o tênis, e Uhum. ela colocou o seu produto na mão de artistas e influenciadores que combinam com esse universo, que é um universo de um esporte de alto padrão, né? Um esporte que não o esporte por si só, mas todo o cenário e a atmosfera dele é extremamente sofisticado, né? Então faz sentido para quem usufrui desse mercado beber esta cerveja e não outras. Uhum. E a própria marca não precisa dizer isso, né? Toda a comunicação, o posicionamento, a fotografia, os patrocínios, né? Ela Patrocínios, sim. foi patrocinadora de Wimbledon agora também. Diz mais do que qualquer coisa que ela possa verbalizar, né? Uhum. E certamente isso não é uma decisão fácil, porque ao se posicionar ao lado de um esporte, quantos outros nós poderíamos entender que ela negligenciou, né? Mas não é sobre o esporte em si, é sobre o público-alvo, né? É sobre com quem ela quer de fato se relacionar em termos Uhum. de poder aquisitivo, cultura, enfim, localização geográfica e etc. Uhum. Ela fez um mergulho mesmo, né, na persona para Uhum. fazer parte daquele universo. Exatamente. E eu acredito muito que às vezes é isso que nos falta como marca, como empresa. Nós temos muito domínio sobre o produto, o serviço que a gente oferece e pouco domínio e até mesmo pouco interesse, muitas vezes, Uhum. nessa persona, né? Nesse perfil ideal de cliente com quem a gente se relaciona. Uhum. Daí isso traz para nós algumas dificuldades, né? A dificuldade de fechar negócio, a dificuldade de ser percebido e reconhecido, Uhum. a dificuldade de ser devidamente remunerado pelo serviço que oferece e Uhum. quantos outros desafios, né? Que são sintomas de algo que a gente colocou aqui no nosso material de hoje, que é o seguinte, né? As nossas dores atuais, qual é o cenário que a gente está vivendo que pede um posicionamento para o futuro. Nós estamos cercados de mensagens, de produtos e de perfis que parecem todos iguais. Acho que Sim. isso todos nós temos experimentado. Mas o mercado não precisa mais do mesmo. O que nós precisamos é de autenticidade, clareza e coragem. E talvez essas três palavras sejam as primeiras que quem está nos assistindo poderia anotar para refletir. Será que o seu posicionamento hoje ele é autêntico, claro e corajoso? Será que a gente, será que as pessoas conseguem olhar para o nosso trabalho e se identificar de fato com algo que elas também acreditam? E não Uhum. só com um interesse por um determinado produto ou serviço? Acho Uhum. que fica aqui a nossa primeira reflexão para que a gente não tenha um posicionamento que funciona só hoje e a cada nova tendência precisa ser reformulado, né? É. Porque daí isso é uma marca que não tá, é o que a gente chama de a prova de futuros. Uhum, Que daí se a cada micro tendência, a cada modismo que surge, a gente deixa de falar A para começar a falar B porque o mercado tá falando B, isso uhum. aí não é posicionamento. Então a marca tá fadada a ser esquecida, se tornar mais uma do mesmo. O mercado não precisa disso. É o que você falou. E é o que a gente pode chamar de. Tem um termo para isso, e aí vou deixar você me explicar também e compartilhar aqui com a gente. Isso é o que a gente poderia chamar de branding líquido. Sim, Fala um muito. pouquinho disso para nós, que eu amei esse termo e achei ele fantástico para entender o que a gente tem feito muitas vezes de errado, né, no nosso Uhum. posicionamento. Uhum. Essa
esse novo termo do branding líquido, né, o branding em tempos líquidos, vem da filosofia moderna, né, do Bauman, filósofo moderno que tem falado muito sobre sociedade líquida, amor líquido, relações líquidas, porque como a gente vive um tempo de muitas mudanças, mudanças aceleradas, excesso de informação, é como se aquilo que a gente tinha como base sólida tivesse se desmanchando em vários setores da nossa vida, né? Uhum, Então, esse mundaréu de informação, assim, claro, invade também as redes sociais e uhum, a comunicação das marcas. Então, em tempos de branding líquido, a gente precisa ter muito. Aí sim que o desafio fica maior. A gente tem que ter muito mais clareza dos pilares da nossa marca, dos pilares do nosso uhum, posicionamento de empresa, né? Qual que é o uhum, nosso propósito? A gente tem que ter clareza disso, verbalizar e escrever e não deixar só na fachada da parede, mas é um desafio porque exige tempo e neurônios uhum, dos sócios, dos fundadores, da diretoria da empresa, para poder olhar para isso e não deixar só na teoria. Isso tem que uhum, nascer de uma verdade, né? Então, ter um propósito claro, construir uma narrativa coerente com este propósito, sem que uhum. seja algo totalmente viajado também, né? Distante Apenas da prática, né? distante da prática, tem que ter pé no chão. E também, como um pilar disso, né, conseguir construir comunidades, conseguir juntar marcas, criar marcas que consigam criar este pertencimento. Uhum. Então, em tempos de branding líquido, em tempos líquidos, né, esse é um desafio para as marcas. Eu gosto de pensar nisso porque eu percebo também que na tentativa de construir um posicionamento ou de se reposicionar ou até mesmo de abrir uma nova empresa, lançar uma marca ou um produto, algo nesse sentido, as pessoas fazem isso com muita velocidade e pouca profundidade. É. Eu acho que Sim. dessa dinâmica é que vem um pouco dessa liquidez, né? Liquidez nesse sentido de ser às vezes passageiro, de ser às Uhum, vezes momentâneo e de uhum, não necessariamente se transformar em um posicionamento. uhum, E acredito que isso vem de encontro ao que nós falamos de a marca existir como institucional, né? Então o nome da empresa, do projeto, do produto, mas isso casa ainda melhor para nós como marca indivíduo, porque é natural que a gente passe por atualizações, né? Que a gente aprimore o nosso conhecimento, a nossa forma de fazer as coisas, uhum, mas esse posicionamento ele precisa estar tão bem construído a ponto de ele permanecer ao longo dos anos. uhum, E acredito que é isso que move e estimula o reconhecimento do mercado e das pessoas sobre o nosso trabalho. Se a todo momento eu construo um novo posicionamento, se isso é tão volátil, né, a ponto de mudar com tanta facilidade, eu não consigo ter tempo suficiente para uhum, construir um posicionamento que perdure e que, portanto, me gere reconhecimento de N formas, né? Inclusive uhum. financeiro. Sim, sim. Tanto para o pessoal quanto para o institucional. É importantíssimo a gente conhecer tendências, conhecer o que o mercado está falando, novas demandas, e ainda assim continuar com a clareza de qual que é a minha missão, meu propósito, os meus valores. Algumas Uhum, coisas a gente não muda, a gente pode lapidar, uhum, uhum. porque realmente isso não vai comunicar confiança. Sim, Né? Então, perfeito. se você tem um amigo ou uma amiga que muda de gosto, nada contra, tá tudo certo, né? Ah, um dia gosta de samba, outro dia gosta de rock, depois pagode, tá tudo certo. Agora, sabe quando aquilo que não devia mudar muda e muda muito rápido e depois muda de Uhum, novo? Então, uhum, aí, assim, não se estabelece um vínculo de confiança com essa pessoa, né? exatamente. Quando a gente está falando de valores, aquilo que não Uhum, se abre mão, a uhum, pessoa inverte e abre mão e subverte, uhum, então, e branding é confiança. uhum, uhum. Reputação é confiança. Então, No é fim do juros dia, compostos.
No fim do dia, a gente sempre vai resumir a essa palavra e vou resgatar lá da primeira live, 5 semanas atrás, quando a gente falou que a confiança ela é a moeda do futuro. Isto. Sim. Então, para qualquer negócio, né, que queira crescer ou que queira se estabelecer, a confiança é a moeda de troca. E a É. instabilidade, ela tira de nós qualquer capacidade de ser percebido como confiável. Ou seja, Uhum. isso diria o quê? Essa pessoa não tem valor, né? No É. futuro, se confiança é a moeda, uma pessoa instável, ela passa a ser alguém que não tem, então, valor, Valor. O né? valor dela decai, né? A Decai, imagem dela fica manchada. fica manchada. E aí a gente trouxe essa seguinte pergunta para você que está aqui acompanhando com a gente. Eu vi que a Paty entrou, a Mai também entrou. Sejam bem-vindas. Lindas. A pergunta que fica é: a nossa marca, né, a sua, a minha, ela está vendendo uma solução, mas ela também está construindo uma história em que as pessoas querem acreditar? Porque eu acho que a gente veio num processo bastante focado em oferecer uma solução para o mercado, seja um produto ou um serviço. Então, aqui na live hoje, eu vi que a Dani também entrou. Dani, Uhum. beijo. A gente tem aqui, ó, pessoas que são do ramo da fotografia, da arquitetura, pessoas que trabalham no ramo do café, da cafeteria, né? A Paty, por Uhum. exemplo. Outros que Uhum. entraram aqui, que são de N mercados e Finanças. finanças, né? Então, assim, a gente está aqui com pessoas de ramos diferentes, com histórias diferentes, mas uma coisa é fato: todos nós precisamos contar uma história além de entregar uma solução. Uhum. Porque a história, ela nos envolve, ela nos conecta, ela nos une, ela nos traz esse senso de pertencimento e não só de uma troca, né, de dinheiro por serviço e produto por dinheiro. Uhum. Acho que faz sentido pensar assim. Me conta, você que é o especialista nisso. Claro, faz todo sentido, sim. E assim, não só criar histórias, né, que as pessoas queiram acreditar, mas também muito histórias que as pessoas queiram pertencer e ajudar a escrever, Uhum, ajudar a construir. Então, é exato. muito gratificante quando você trabalha com marcas, com empresas que, primeiro, valorizam esse patrimônio intangível que é a marca e que dão voz à comunidade que aquela marca construiu. Uhum, Então, você está ali, não deixa de ser cliente, é uma relação comercial. Eu sou cliente, ele é meu cliente, enfim, uhum, estamos consumindo e, ao mesmo tempo, esses vínculos, eles estão sendo fortalecidos dia a dia. E dia a dia eu me faço pertencente, eu me sinto pertencente àquilo. Então, assim, o negócio às vezes nem é meu, mas eu sou um uhum, cliente devoto daquela marca, né? Advogado daquela marca, do propósito daquela marca. uhum, A minha voz é ouvida lá dentro. uhum, Porque, assim, para pensar. Você tem um restaurante que você gosta muito, uhum, muito. Eles vão lá e dão bola fora. Quando o cliente tem a preocupação de apontar o que poderia melhorar, uhum. é o mínimo, é dar ouvidos e ver se aquilo vai ou não ser implementado. Sim. Porque é ponto de melhoria, é uma inovação. Agora, se dia após dia esse cliente vai sendo ignorado e certas coisas vão sendo ignoradas, e é só o dono Uhum. achando que a marca é aquilo, o jeito de fazer é daquele, acabou a comunidade, acabou o pertencimento. E assim, é uma coisa tão difícil de construir. Sim, sim. E é difícil e leva tempo, que é uma outra questão que a maioria das pessoas não está disposta a investir, que é o tempo para isso Uhum, acontecer, né? sim. Abrindo parênteses, toda vez que. Acho que isso acontece comigo e com você. Toda vez que a gente entra com um projeto, seja através dos meses que eu fico no treinamento do Conexão Cliente, ou você nos meses que você fica na consultoria do Imera, eu acho que os melhores clientes que nós temos são aqueles que entenderam que o resultado, o principal resultado, ele não viria dentro daqueles meses, mas viria de aquilo estando consolidado ser uma prática constante ao longo do tempo. Uhum, E é isso que vai construir, de fato, essa relação com as pessoas, e aí não vou nem mais usar o termo cliente, né? Mas com qualquer pessoa
que de fato entende a profundidade daquilo que você acredita. E é por isso que a gente vem falando aqui desde o começo da nossa conversa, né? Tem a marca institucional, mas tem a marca pessoal de cada um. E é por isso que as lideranças de toda empresa precisam aparecer. Sim. E aqui eu acho que é um desafio gigante para todos nós, inclusive para mim, para você também, né? Porque é confortável, é cômodo a gente se esconder atrás da marca que a gente representa. Uhum. Só que voltando para aquela frase que você me ensina, né? As pessoas se relacionam com pessoas e não com marca. Então, hoje, o líder, né? A própria pessoa que fundou ou que exerce algum papel relevante dentro de qualquer empresa, ela precisa se posicionar, ela precisa ser vista, ela precisa conversar com o seu público e com toda a cadeia de fornecedores e parceiros do seu negócio, né? E aí, eu fiz algumas anotações aqui para a gente compartilhar e conversar sobre o mundo que nós estamos vivendo, que ele é hiperconectado. E por Uhum. isso o rosto importa. Aí a gente pode até conectar um pouquinho com a live que nós fizemos sobre a inteligência artificial. É tão importante o rosto hoje, né? Nós aparecermos como ser humano, justamente porque o nosso consumo de tecnologia é altíssimo. Então, quando alguém se dedica a se relacionar com a gente olho no olho, isso tem um impacto emocional e social gigantesco. Não tem como passar despercebido quando você se dispõe a aparecer para além da tecnologia. Uhum. Porque se deixar, vamos falar bem a verdade, se deixar, a gente acaba resolvendo o nosso dia inteiro através da tecnologia, com pouco ou nenhum contato com as pessoas. Uhum. Então, é natural que estar com pessoas seja um diferencial, seja algo que chama atenção, né? Porque foge da rotina que a maioria de nós está vivendo hoje, com muita tecnologia e pouco contato, né? E além disso, a gente traz, através dessa presença da liderança, a gente traz duas coisas que só o ser humano consegue também dividir com outro ser humano, que é a sua própria vulnerabilidade, e Uhum. isso aproxima, né? Isso gera conexão, porque as minhas vulnerabilidades também podem ser suas, né? Os seus desafios também podem ser os meus. E a gente consegue compartilhar visão, né? Porque visão é algo que está no futuro. E aquilo que Uhum. está no futuro é um processo exclusivamente do ser humano, que é a capacidade de criar algo que não existe. E a gente falou disso também sobre inteligência artificial na última live, né? Sim. Porque somente nós, seres humanos, temos criatividade. Isso é algo que nenhuma tecnologia poderá replicar. Uhum. Então, ao compartilhar olho no olho com as pessoas sobre as nossas vulnerabilidades e as nossas visões, percepções de futuro, isso é o que realmente exclui toda a possibilidade de uma inteligência ou de uma tecnologia nos substituir. Então, essa é a importância. Entrou uma ligação aqui no FaceTime. Continuou normal. Essa é a preocupação que a gente tem que ter e realmente buscar a presença do ser humano, a presença dos líderes na comunicação, né? Daquilo que ele faz, daquilo que ele representa. Um exemplo muito atual é a CIMED. Sim. A gente falou um pouquinho disso mais cedo. Então, a gente falou da Stella Artois, nessa questão de posicionamento, essa coragem em abraçar um esporte, se posicionar dentro daquele universo. E aqui agora Uhum. a gente traz a CIMED, especialmente na figura do João Adib e da Carla, que são descendentes do fundador e que se posicionaram. E depois que fizeram isso, depois que realmente colocaram a sua personalidade na mídia, isso alavancou, né, a percepção de valor, o reconhecimento da marca, a visibilidade da marca. Não Uhum. pela própria marca, mas Uhum. por eles, pela marca pessoal de cada um deles. E aí, quando a gente falou disso, você comentou sobre alguns cuidados, né?
que essas Uhum. pessoas devem ter? Sim. Compartilha aqui com a gente um pouquinho disso. Sim, você comentou assim que é um grande diferencial ter esse lado humano, né, de poder abrir suas vulnerabilidades, falar da sua visão, que a vulnerabilidade vai criar conexão, vai criar empatia, então a marca institucional não tem esse poder. Ao Uhum, mesmo tempo, a marca pessoal, né, as pessoas, os fundadores, os líderes, os diretores, o porta-voz da marca, quem está dando um rosto, né, e uma voz para aquela marca, ele tem valores próprios, teve uma história própria, uma criação, uma visão própria pessoal. O cuidado que tem que ter é um grande preparo de refinar o discurso quando ele está ali representando a marca. Porque se em algum momento ele achar que não está representando, isso vira público, o que que uhum, faz com essa gestão de crise aí, né, que se instaura? Então, sim. o cuidado é esse, é ter um cuidado com o discurso, ter um cuidado com o posicionamento e assim, na maioria das vezes, com certeza, os valores pessoais, principalmente dos fundadores, vão estar muito próximos dos valores institucionais. Então, são Uhum, dois universos que vão estar girando muito próximos, né? Então, o propósito da empresa com o propósito do profissional, os valores, o posicionamento que ele defende, a visão, o que que ele traz, uhum, exige um cuidado, exige um preparo. E depois que a pessoa entendeu essas regrinhas, assim, e como uhum, que uma coisa retroalimenta a outra, então a marca pessoal gera valor para a marca institucional e ele está sendo lembrado por ser o CEO ou, uhum, né, o porta-voz daquela marca, é uma coisa que vai alimentando a outra. É um sistema com muitas possibilidades. uhum. É um sistema com muitos benefícios. E acho que isso se estende, e aqui eu quero só deixar um parênteses, né? A gente não vai se aprofundar neste caminho, mas eu acho que isso acaba precisando, né? Uma necessidade envolver toda a equipe. Porque a partir do Uhum, momento em que uma marca tem um rosto e ela ali representada pelos seus fundadores ou porta-vozes, a gente não pode deixar de capacitar a equipe para também entender que, salvo ali o seu, né, o nível, a hierarquia que cada um ocupa dentro da empresa, todos acabam sendo representantes dessa marca. Então, uhum, ainda que eu não esteja no meu ambiente de trabalho formal, se eu estou na academia, se eu estou com os amigos, se eu estou em um passeio de final de semana, eu estou levando a marca comigo. sim. E qualquer coisa que eu faça, né, qualquer posicionamento que eu tenha, ele vai influenciar também na forma como as pessoas enxergam a empresa que eu trabalho. Uhum, Então, aqui um parênteses, porque a gente está dando muito foco no líder como marca, uhum, mas é importante que todas as pessoas se vejam como marca, ainda que a empresa não seja delas. sim. E isso é algo que eu sempre tento trazer para as equipes, que é elas compreenderem que elas são vitrines delas próprias. Uhum, Então, ainda que a empresa não seja minha, que a marca não seja minha, eu estou representando ela e isso pode também me abrir oportunidades ou me excluir de boas oportunidades. uhum. E a gente fica com para essa etapa com a seguinte pergunta, né? Será que hoje você está se escondendo através da sua marca ou você está dando rosto, voz e personalidade para sua marca, né? Então esse é um trabalho desafiador, Uhum, não é um trabalho natural para a maioria das pessoas. Eu acho que não é natural para mim, não é natural para você, é algo que a gente se dedica a fazer, né? uhum, E que exige realmente um trabalho por detrás disso. Não é simplesmente aparecer de qualquer jeito ou falar qualquer coisa. uhum, uhum, Não é a gente sair pecando pelo excesso. Pelo contrário, é a gente ter boas e intencionais aparições em diferentes cenários, né? Seja no digital, no presencial. O que nos leva ao terceiro bloco da nossa conversa hoje, que é entender que a marca é um sistema vivo, né? uhum, E, e eu aprendo muito disso com você, né? Eu acho que muito do que eu consigo relacionar e conectar entre marca e rotina, né? O dia a dia, de fato, da marca,
é porque você me traz muito essa visão de que a marca ela é um sistema vivo, ela não é uma coisa estática, ela não é apenas o desenho da marca ou as cores que foram escolhidas para a Uhum. marca, né? Uhum. Então, queria te ouvir um pouco mais disso. Nossa, eu tava montando uma palestra que eu vou dar na quinta-feira no evento do Sebrae, que vai ter aqui em Aham. Maringá. E eu trago partes dessa construção e desse entendimento, que Uhum. a marca ela tem que ser cuidada, posicionada como um ser vivo, né? Eu costumo dizer nas consultorias que é como se fosse uma terapia de marca, em que os sócios são os pais que estão levando a marca, que é uma criança, para o psicólogo. E eu sou esse psicólogo da marca lá, né? Faço esse papel nas consultorias. Que nos primeiros encontros a criança fala pouco, sabe pouco, mas tem uma vontade gigantesca de viver e parece que os sócios não deixam, né? Ela criar a vida Eu própria. amei isso, é a primeira vez que eu tô te ouvindo falar disso, tá? Com, Tô com... ouvindo pela primeira vez, assim como todo mundo que tá aqui. E aí, com o passar das imersões, a gente vai tendo essa clareza, né, da visão, da missão, da Uhum, personalidade, atributos, uhum, adjetivos, tom de voz, arquétipo, comportamento, tudo isso da marca. Os sócios vão entendendo que a marca tem valores próprios, voz própria, posicionamento próprio, não totalmente divergente do deles, é claro, uhum, e que isso é ótimo, porque isso descentraliza a tomada de decisão só de quem fundou a marca. Então, se todo mundo tiver a clareza do posicionamento da marca, dos valores, e que ela tem um jeito de falar, não precisa ficar consultando o tempo todo o fundador da empresa para saber se vai postar com verde ou com amarelo, se vai usar a letra em caixa alta ou em caixa baixa, se uhum, coloca em primeira pessoa do plural ou do singular, se fala gíria ou uhum, se não fala gíria, porque é a marca que está falando. uhum, E é muito gritante quando alguém contrata uma empresa, uma agência de marketing, de alguma coisa assim, e muda a agência, porque muda o tom de voz, a forma de escrever. Então é porque a identidade da marca não estava bem posicionada, não estava bem uhum, definida. E a gente entender isso, entender que as marcas, assim como os seres humanos, elas evoluem, ela está buscando ser mais reconhecível, tem mecanismos para a gente ir monitorando como que a uhum, marca está evoluindo. Então, pesquisa de reputação de marca, o que que o mercado, pesquisa de mercado, pesquisa de clima interno, e é uhum, muito comum os diretores, os CEOs, né, os fundadores, terem medo de fazer uma pesquisa de clima organizacional, porque eles têm uhum, medo de encarar a verdade, o que que está se uhum, passando nos bastidores da empresa dele. uhum. Que muitas vezes vai dizer para eles que a própria equipe, né, pessoas que às vezes estão há anos dentro daquela empresa, não não conhecem a própria marca. Não conhecem. Né? E você É. falou uma coisa que eu achei bem interessante, porque se a gente tem a marca institucional com uma personalidade, um tom de voz definido, valores bem definidos, a marca pessoal de quem trabalha dentro dessa empresa, que representa essa marca, é o que dá esse viés mais livre, mais, como eu vou dizer assim, mais solto para a Uhum. pessoa falar por ela, não pela marca. E tem Isso. muitas empresas ou muitas marcas que a gente vê as pessoas se relacionando no lugar da marca. E não, vou dar um Uhum. exemplo, elas se relacionam dentro do perfil da marca, mas elas não trabalham o seu próprio perfil, Ah, né? é. Elas não trabalham a sua própria história, elas alimentam a história da marca e muitas vezes isso fica confuso, muitas vezes isso desvaloriza aquela marca institucional, né? Uhum. Então, eu vi na tua fala até uma oportunidade de a gente entender que justamente separar o que é marca institucional do que é marca pessoal nos ajuda no futuro a saber aquilo que vai ser dito dentro da própria marca e aquilo que vai ser dito através das pessoas que vivenciam essa marca, né? Então, Isso. não sei se faz sentido, foi algo assim que me chamou a atenção na tua fala. Faz todo sentido, até porque se a pessoa assumir essa atitude, essa posição de se relacionar apenas pelo perfil da marca, tipo assim, e tem aqui o meu Instagram, e vou usar só o meu perfil da consultoria para falar com o meu público. Isso está vinculando muito a imagem só
pelo perfil institucional, ainda que tenha a minha voz, a minha cara ali por trás. E quando este negócio mudar, crescer, entrar novos sócios, mudar o mercado, mudar o nicho, a prova de futuros. De novo, marcas e Uhum. negócio, a prova de futuros. Tá tão vinculado que Uhum. gera uma nova crise ter que De identidade. desvincular. É, de identidade. Uhum. Uhum. É uma crise de Então, identidade. Perfeito. uhum, uhum, E eu vou ressaltar aqui para quem está acompanhando, acho que isso é mais uma coisa que a gente pode anotar, né? O que a gente está trabalhando aqui é justamente construir um posicionamento à prova de futuros, né? Não só um posicionamento para o futuro, mas à prova de uhum, futuros, porque nós já estamos experimentando uma velocidade de atualização e de mudanças muito grande. uhum. Então, o posicionamento que antes era construído e ele perdurava na mesma dinâmica por muitos anos, hoje a gente vê que precisa de um posicionamento com valores sólidos, né, Isso, com uma estratégia sólida, mas que naturalmente vai passar por atualizações muito mais frequentes do que há um tempo atrás, isso. né? E, Uhum, e acho que é por isso que fica essa pergunta: a sua marca, ela está pronta para mudar sem perder quem ela é? Porque que o fato é, a gente vai ter que mudar, muitas vezes, uhum, né? Mas será que a gente tem profundidade naquilo que define quem nós somos, né? E o nosso papel e o nosso lugar nesse ecossistema tão grande, tão diverso, a ponto de eu poder me atualizar sem perder a identidade, sem perder o diferencial, uhum. né? E aí aqui a gente mencionou a Havaianas, por exemplo, né? Acho Sim. que só como um case para ilustrar nessas últimos dias que ela lançou a Havaiana versão encardida, né? Isso. E foi uma forma de ela brincar realmente com seu público, que sempre reclama das Havaianas brancas que ficam encardidas, né? E aí ela lançou de fato uma Havaiana com essa cor já encardida. Isso gerou, né, repercussão, burburinho, brincadeiras, né, de forma bem descontraída. Mas não deixou de ser Havaianas. Uhum, Então eu acho que o posicionamento sólido, o posicionamento bem construído, e eu gosto de usar essa palavra construído porque não é algo que a gente simplesmente escolhe, né? não. É fruto de estudo, é fruto de análise, é fruto de reflexão, né? Uhum, Então esse posicionamento bem construído, ele é o que realmente dá futuro para a marca, para os profissionais, para as empresas, sem ficarem reféns de o tempo inteiro terem que buscar a tendência, né? Ou uhum, o vídeo do momento, a música do momento, né? A dança do momento, uhum. qualquer coisa nesse sentido, né? Sim, sim. E para a gente fechar, por incrível que pareça, nós já vamos encerrando, estamos a Nossa, 15 já. minutos. A gente quer deixar aqui 5 perguntas para vocês que nos acompanharam. Perguntas que vocês podem anotar para pensar depois, podem levar para compartilhar em equipe, para dividir com os sócios, né, ao longo dessa semana, buscar essas respostas, que são as seguintes perguntas. Né? Então, é meio que uma oficina rápida que a gente vai propor aqui para vocês hoje. A primeira pergunta é: qual é o propósito que move a sua marca, além do objetivo de ganhar dinheiro? Então, eu percebo que muitas vezes na rotina nós estamos olhando para a nossa empresa e medindo o sucesso dela e da marca Uhum, pelas questões financeiras. uhum, Então, o que além disso dá sentido e traz identidade para sua marca? Esse é o primeiro ponto. O segundo é: quais valores você nunca abriria mão? E eu acho que essa pergunta, primeiro a gente tem que responder como indivíduo e depois como isso, marca. isso. Né? A terceira pergunta é: como você gostaria que a sua marca fizesse as pessoas se sentirem próximo Uhum. dela? Agora, a marca por si só, ela não vai fazer ninguém sentir nada, mas as Não. pessoas que representam a marca vão gerar sentimentos, vão despertar emoções. O que é isso
né, que você quer que as pessoas sintam na sua presença. A quarta pergunta é o que torna a sua marca autoral e memorável. E eu acho que aqui a própria pergunta ela traz uma resposta, porque para ser autoral precisa de alguém, Uhum, né? E então, quem é que está assinando essa marca? Né? Quem são as pessoas que vão realmente dar esse tom de autêntico, de autoral, de verdadeiro, de próximo, né? De acessível ao público uhum, que atende? E a última pergunta é qual é a comunidade que você quer formar e fortalecer. Então, em uma das nossas lives, eu não lembro se foi a segunda, nós falamos de algumas tendências uhum, atuais, né? Tendências que estão bem presentes em 2025. E uma delas era justamente esse construir comunidades. Naquele dia a gente até trouxe o exemplo do Clube do Livro da Mil Mil, por exemplo, uhum, né? uhum. Ou de clubes como o Sorro House em São Paulo, também foi um exemplo que nós trouxemos, mas que são realmente é, eventos, encontros presenciais, digitais, híbridos, mas que vão além do produto e vão realmente em direção a reunir pessoas que compartilham os mesmos valores. Então, qual é Uhum. essa comunidade? Qual é esse pertencimento que você pode entregar? Então, a gente vai fechando hoje com essas 5 perguntas, né? Para que cada um possa refletir e encontrar respostas sobre elas nos próximos dias. Sim. E por ser uma oficina, né, a ideia é que você anote as perguntas, escreva essas perguntas à mão, envia para o teu sócio, para tua sócia, envia para aquele amigo que você já conversou sobre isso. Olha, é o momento de reflexão, te posiciona enquanto pessoa, posiciona a tua marca, Uhum. compartilha. E assim, é um tipo de exercício que pelo menos uma vez ao ano é muito bacana retomar. Guarde esses papéis e retome. Quando a gente falou ali de propósito, tem duas ferramentas que a gente usa, né, nas Sim, consultorias, o Ikigai e o Círculo de Ouro. sim. E com vários amigos que estão aqui nesta live, a gente já sentou para tomar um café e preencher o Ikigai, né, o Uhum. propósito de cada um. E ano após ano a gente senta de novo para resgatar esses papéis e Sim. pensar, e aí, tem coisas novas? Tem atualização? Um- uma observação que eu queria fazer, Flá, em relação a valores, Uhum. tem coisas que vêm muito na ponta da língua, sem muita reflexão. Então, assim, Uhum. ai, quais valores você não abriria a mão enquanto pessoa? Deus, família, saúde e meu trabalho. Lindo. Tem um exercício de uma ferramenta que eu uso nas oficinas de branding que chama Valo. É um baralho de valores, são 90 valores. E ele convida você a sempre pensar o verbo que aparece antes do substantivo que é o teu valor. Então, se Uhum. você tem como um valor pessoal Deus, o que você faz? Qual é o verbo que deveria estar aqui com Deus? Uhum. Que, gente, é muito vazio. Eu falar Uhum. para você, olha, os meus valores pessoais são Deus, família, saúde e meu trabalho. Honrar a Deus, agora eu tenho um valor. Perfeito. Construir família, preservar família, agora eu tenho um valor. Uhum. Uhum. Manutenção da minha saúde, fortalecer minha saúde, agora eu tenho um valor. Uhum. E crescer na carreira, ó, 4 valores. Então, é esse o nível de profundidade e de provocação que a gente tem que fazer com Sim, família, com pessoa, com sócio, com as empresas, entende? exatamente. Como você quer fazer a marca se sentir, a pessoa se sentir através da tua marca, também é um exercício maravilhoso que engloba inteligência emocional. Saber Sim, dar nomes às suas emoções, para eu saber como que eu quero que o outro se sinta ao se relacionar comigo, com a exatamente. minha marca. Você falou dessa questão das cartas, né? E você mencionou, é uma ferramenta que nós temos 90 valores. Valores, Primeira coisa que me veio à mente é que nós nem temos esse repertório todo, É, né? é. Então, vou voltar naquilo que a gente disse: posicionamento não é uma coisa que a gente escolhe, é algo que realmente demanda estudo, demanda profundidade, Uhum. demanda repertório.
né? Aí o Matheus postou aqui agora há pouco, ele comentou, né? Eita, a cabeça tá assim, né? E a E a Cláudia Cláudia, falando, clareza e seja conhecimento. bem-vinda. Olha, Cláudia, Flá, eu falei muito de você para Cláudia, E é recíproco, é verdade. né? E assim, é Ela cabeças para mim. conectando, é um nexialismo, assim, olha, é maravilhoso, de Exatamente. verdade. E aí, complementando, quando você falou dessa questão dos 90 valores, né? E aí a gente vê que o nosso repertório ele é muito pequeno perto disso tudo. A gente também olha, por exemplo, para a área da psicologia. Você falou das emoções, né? Da inteligência emocional. A gente não tem como não lembrar, né? Você já fez o treinamento comigo dos botões Uhum. emocionais, Os botões né? emocionais, Então, sim. são ferramentas, são estudos que não vêm só da nossa cabeça, né? Que não nasceram, infelizmente, né? Da nossa cabeça, mas que são ferramentas que a gente pode utilizar para realmente construir esse posicionamento à prova de futuro, esse posicionamento que não oscila, que não é volátil e que realmente faz sentido para as pessoas, né? Uhum. E a gente já vai fechando com a seguinte reflexão, né? Posicionamento é sobre fazer escolhas. E tem até uma imagem, eu não sei se você vai lembrar, na faculdade eu compartilhei ela. E Hum. eram duas cabeças, assim, uma de frente para a outra. E um rosto perguntava para o outro assim: Nossa, como você consegue ser tão feliz? E o outro rostinho responde: Eu faço Eu escolhas. faço escolhas, Lembra disso? lembro. E o posicionamento é justamente sobre isso, sobre fazer escolhas. E a escolha mais poderosa no quesito marca é ser fiel a quem ela é, mesmo Uhum. quando tudo ao redor está mudando. Uhum. E eu volto aqui, né? A gente fala da marca e usa o quem, né? Então, É. a escolha mais poderosa é ser fiel a quem essa marca é e não ao que ela é. Uhum. Significa, né, o que deixa bem claro para nós, tudo que a gente conversou hoje, que as marcas, elas são pessoas, né? Não são, talvez não seja essa expressão, mas elas dependem de pessoas, são Uhum. representadas por pessoas. Uma marca não fala por si só, uma marca não interage por si só, ela Uhum. não gera nenhum sentimento por si só. Uhum. Existe uma voz, existe uma personalidade ali necessária para que haja um relacionamento entre Uhum. pessoas com pessoas que representam uma determinada marca. Acho que é isso que a gente acredita, né, Will? Assim, Uhum. dos dois lados, né? Eu e você, seja olhando para marcas, seja olhando para o relacionamento. Acho que essa consciência é o que também tem solidificado o nosso posicionamento ao longo dos anos. Sim. E a Cláudia comentou aqui, né? E representação de pessoas, né? As marcas. É, Exato. tanto que quando a gente está posicionando, né, na consultoria, a gente faz uma pesquisa de reputação, de percepção de marca. Uhum. E os adjetivos que as pessoas usam para falar sobre marca são adjetivos humanos. Sim, Então a gente humaniza mesmo, né? essas marcas. Isto. Nossa, e dá vontade de a gente ficar aqui o quê? Mais uma hora? Mais uma hora, sim. Ainda bem que. Quem, quem não pôde acompanhar desde o início, então, relembrando, essa é a quinta live de uma trilha de Hum, conhecimento que nós estruturamos em 7 encontros, o que significa que a gente tem mais 2 encontros por vir, mais 2 semanas. Todas as nossas lives ficam salvas no meu perfil e do Will. Então, quem não assistiu as anteriores, quem não acompanhou essa por inteiro, pode assistir no seu tempo, no melhor momento. É, Acho que modéstia à parte, essa trilha tem sido bem proveitosa. Acho que tem trazido insights muito interessantes. E uhum, como eu falei no começo, né, a minha experiência e do Will ao fazer esse conteúdo e ao conversar aqui nessas lives tem enriquecido muito a forma como eu e ele saímos daqui e conversamos com outras pessoas. sim. Então, esse também é o nosso desejo para quem está acompanhando o Futurice, que estar aqui com a gente, ouvir um pouquinho daquilo que a gente está compartilhando, possa também enriquecer, né, as suas relações, as suas conversas,
daqui por diante nos próximos dias, meses, enfim. Para nós, eu acho que esse é o prazer do nosso trabalho, né? Com certeza. E a ideia é trazer essas provocações, para que vocês também possam compartilhar os insights que vocês estão tendo. Indica a live, essa live fica salva. A gente também está fazendo um apanhado, né, Flá? Um carrossel Uhum, com os sim. highlights, os pontos principais. A gente está postando no LinkedIn também, assim como no Instagram. Então, envia para sócio, amigo, parceiro, clientes que também Uhum, podem se beneficiar, né, de todo esse conteúdo. Temos mais duas lives e a gente está junto criando e se atualizando muito também, né, Flávio? Porque a gente acaba fazendo exatamente. pesquisas durante a semana, a gente se reúne uma hora antes da live, trocamos Exatamente. ideia para daí abrir essas nossas lives, assim. Então tem sido muito bom para, assim, confirmar algumas coisas que a gente já trabalha Uhum, e oxigenar, trazer inovação, né? Trazer inovação exatamente. dessas novas tendências de comportamento. E é por isso que fica o convite para todo mundo que está aqui, para quem ainda vai assistir. Future-se e fica com a gente. Em breve tem mais novidades. A gente começou o Future-se pensando apenas em uma trilha de conhecimento online, mas em breve eu acho que vem novos formatos para a gente convidar vocês todos para estarem com a gente. Exatamente. Fica o convite então para vocês todos e todas. Futurice. Future-se, uma boa noite. Obrigada. E Cláudia aqui deixou uma mensagem também. Obrigada. Para nós é um prazer, é Obrigado, um privilégio Cláudia. ter você pertinho. Isso mesmo. Um beijo, gente. Obrigado. Tchau, tchau.